Olá, seja bem-vindo ao canal Divinice em Aprendizado. Eu sou o Robério. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vamos a mais um boletim que está sendo lido nesta semana nos núcleos divinistas. E faremos alguns comentários antes de entrar no boletim. Saiba por que a doutrina de Deus encontra resistência em expandir-se atualmente hoje, porque os filhos de Deus acostumaram tanto com os profissionais religiosos que mentem, que exploram eles, que ainda lhes ficam gratos por serem enganados. E o comportamento divino que Deus pede, que seja um bom irmão de vosso irmão, e assim desabrochará o Deus interno mais rapidamente. E em termos de conduta religiosa com os profissionais religiosos, padres, pastores, a besta e o falso profeta, a relação dos filhos de Deus é mais ou menos como um bordão de uma música conhecida: mente pra mim que é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Vamos pensar um pouco com a nossa cabeça e procurar Deus no íntimo de cada um, que é onde Ele reside. Vamos ao boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus. O divinismo remete ao divino comportamento, porque fora dele, jamais o Espírito Filho desabrocha Deus em si. A Bíblia ensina verdades como estas: eis que tendes o reino de Deus dentro de vós próprios, e ele não virá com mostras exteriores. Espírito e verdade é Deus, assim querendo que seus filhos venham a ser. Sede santos, como santo é Deus. Santificai-vos em tudo. Mas comecem estudando o que Deus entregou por Moisés, profetas e Jesus, que ensinam sobre Deus, sua justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, seus educadores 10 mandamentos, e seus anjos, espíritos seus mensageiros, os Gabriéis da Bíblia inteira, os produtores dos grandiosos sinais e prodígios de que a Bíblia vos informa fartamente. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estude bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, os 10 mandamentos da lei de Deus, o programa divino para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus.
Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartais-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-los. Ai de vós, sacerdote e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão à vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados. E o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Primeiro tempo, Moisés, o grande cultor do revelacionismo, assim desejou: quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Deus promete os dons mediúnicos, o derrame do Espírito para os dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão um sonho, e vossos jovens terão visões. Terceiro tempo, João Batista Jesus, durante a encarnação, preparou o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. E assim prosseguiu os ensinos. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos assim o Senhor quiser chamar. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, e a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações. Primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 12. Depois do desencarne, vem um quarto tempo, Jesus volta para epilogar sua tarefa messiânica, cumprindo a promessa do Pai, derramando os dons do Espírito Santo sobre toda a carne. O que antes era de caráter esotérico ou oculto passou a ser de todos os filhos de Deus, pelo merecimento e pelo trabalho que desenvolve. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Esses sinais seguirão os que querem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpente, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesus, o derramador do Espírito Santo, adverte sobre o uso correto dos dons mediúnicos, para que possa não haver crime entre irmãos. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 10. Respondam: desde quantos milênios a Bíblia nos informa sobre a lei de Deus?
sua justiça, seus dons, seus mandamentos e santos anjos ou espíritos mensageiros? Nada de mais errado poderia fazer os filhos de Deus do que atraiçoar Deus e seus divinos ensinamentos bíblicos ou divinizantes. Portanto, sofrereis. Entenda o quanto Jesus coloca a lei de Deus e as graças do remedianismo e o trabalho dos anjos dos desencarnados já digno da tarefa servidora? Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Os encarnados são filhos de Deus encarnados, como os desencarnados são filhos de Deus desencarnados, não mortos, como pretendem as imbecilidades clericais, estas pragas que sempre insultaram as leis divinas fundamentais. As imundícias clericais foram previstas no capítulo 13 do Apocalipse e surgiram em Roma em 313, e foi tudo previsto, motivo porque Jesus e o Apocalipse previram o dilúvio de fogo para antes de findar o segundo milênio. Vide Mateus capítulo 24 e 25 e o Apocalipse capítulos 17, 18, 19 e 20. E não se esqueçam destas verdades da Bíblia. Até João Batista e Jesus, Deus nos entregou a doutrina de comportamento, não a verdade total, fazendo Jesus avisar: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E os imundos clericalismos vos informam sobre isto? A complementação da Bíblia. Deus veio a prometer no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está entre vós. Apresenta o divino documentário bíblico e também a seguinte sagrada síntese: a verdade das verdades. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, nem crescendo, nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Esse forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmo, ou matéria, com autodivinação do Espírito, ao atingir a união divina, ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo relatividade para ganhar em divindade, matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Ninguém desabrocha o Deus interno por segundos ou terceiros, e ninguém queima karma negativo por segundos ou terceiros. E os formalismos mistificadores inventados pelos imundos clericalismos serão varridos pelo dilúvio de fogo previsto por Jesus e o Apocalipse. E para antes de findar o segundo milênio, e a oração dos divinistas é o código divino de comportamento. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio,
de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Saibam que a terra não existia, e o infinito e a eternidade já eram, repletos de galáxias e humanidades, e de cristos incontáveis, cujas hierarquias pairavam acima dos vossos bem relativos enviados de Deus, o princípio absoluto. Assim no boletim, Oswaldo Polidoro, o princípio sagrado Deus, o Pai divino. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos mais uma vez por estar conosco no canal. Ajuda a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos que ensinam verdades divinas como nunca antes foram ensinadas. Que Deus pague a todos. Ficam todos nas bênçãos divinas. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus.